acolha com muito carinho aqui no nosso meio. Miriam, vem aqui. Vem aqui, minha senhora. Quero que vocês estendam as mãos sobre a Miriam para a gente poder rezar por ela, pedindo a graça e a misericórdia que vem de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora, na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Miriam. Eu venho de uma família católica. Eu tive um tio que foi padre. Meu pai foi seminarista. E assim, eu sempre fui uma pessoa de fé, temente a Deus. Sempre frequentei as missas aos domingos. Mas assim, a minha fé foi sempre uma fé superficial, né? Eu sempre fui também uma pessoa assim, muito alegre, muito feliz. E eu assim, sempre dizia assim, com todas as letras, que eu nunca ia me casar, né? O matrimônio era uma coisa que não me pertencia. Eu achava que era uma responsabilidade muito grande ser dona de casa, né? Ser mãe, né? Mas desde sempre, Deus sempre guiando a minha vida e conduzindo, né? Então me fez tomar outros caminhos. Eu casei e tive 3 filhos, né? A Lana, o Thales e a Gabriela, né? E eu sempre fui uma pessoa assim, muito razão, muito pé no chão, pouco emotiva, né? Nunca fui uma pessoa de abraçar, beijar, dizer que ama. Eu nunca fui assim. Meu pai era uma pessoa assim e ele nos criou assim, né? E eu acabei criando os meus filhos da mesma forma, né? Eu estou falando um pouquinho de mim só para vocês, né, me conhecerem e entender um pouquinho, né, mais para frente. Bom, então eu vou começar a contar aqui uns fatos, né, para que vocês possam assim perceber os sinais de Deus na minha vida, né, e a misericórdia de Deus também muito grande na minha vida. Um ano antes do Thales adoecer, uma netinha de um casal conhecido nosso, eles viajaram para a praia e uma casa com piscina, ela caiu na piscina, né, morreu afogada. Esse fato me chamou atenção por algum motivo. A gente sempre ouve essas histórias, mas de modo especial esse fato me chamou atenção, talvez por conhecer os avós, né? E naquela época tinha sido lançado aquele livro A Cabana, que quem conhece sabe que fala da história de uma menininha também, né, que morre, que hoje esse livro até está em cartaz, né, virou filme. E esse livro, Deus falou muito comigo através desse livro, muito mesmo. Uns 2 meses antes do Thales adoecer, eu estava no McDonald's com ele, né, e esse é o segundo fato, né? A cabana foi a maneira como Deus, acho assim, me preparou para viver e enfrentar tudo que eu ia viver, né? Depois, 2 meses antes, eu estava no McDonald's com eles 3, e nós estávamos ali conversando, e de repente o Thales virou para mim e falou: mãe, sabe que tem hora que eu penso que eu queria morrer criança, porque eu queria ser um anjo, né? Eu olhei para ele espantada assim e falei: é mesmo, meu filho? E depois a gente mudou de assunto e ficou por isso mesmo, né? Depois, um casal amigo nosso, isso 1 mês depois, né, desse fato, um casal amigo nosso convidou a gente para ir para Caldas Novas, né? E lá em Caldas eu tive um sonho também com um filho de um casal conhecido nosso que mora no Paraná, mas com quem nós nem tínhamos muito contato. Nesse sonho, o filho dele morria, né? Eu nem sabia que ele tinha filho ou filha, enfim, mas eu sonhei que o filho dele tinha morrido. Aí, faltando 2 semanas, né, para
doença do Thales, a Alana teve uns sonhos repetidos durante 2 semanas. Elas sonhavam, né, a mesma coisa, que ela entrava no elevador de serviço do prédio que nós morávamos antes, e esse elevador despencava, né? Ele caía e ela morria, né? Ela comentou comigo esse sonho, né? Mãe, eu sonhei isso várias vezes, né? Mas assim, né, a gente não sabia, né, o que isso significava, né? Aí, nesses dias, isso foi no ano de 2011, né? E tinha tido um tsunami no Japão, né? E tinha morrido muita gente. Foi uma tragédia, né? Algo também assim que me tocou. Eu até liguei para minha irmã no Paraná e falei: vamos rezar o terço da misericórdia por essas vítimas, né? Tão, né, que tragédia, tanto sofrimento. E nesses dias eu estava rezando, foi quando o Thales adoeceu, né? Ele apareceu com febre, com umas manchinhas roxas na perna, né? E ali rezando o terço da misericórdia, a presença do Frank, do meu esposo, e do Thales vinham muito forte para mim naquela oração, né? Do terço da misericórdia. E na sexta-feira, o Frank viajou nesse dia, né? Que eu levei o Thales ao médico, né? Fizemos os exames, saiu o diagnóstico, né? Que ele estava com uma leucemia aguda, né? Do tipo M3, hemorrágica, bastante agressiva, né? E o Frank voltou nesse mesmo dia, nessa sexta-feira, ele foi internado, Thales, né? E nesses dias eu fiquei assim muito apreensiva com a notícia. Liguei para uma irmã minha, a minha irmã mais nova, que mora em Curitiba, a Lúcia, e pedi para ela se ela poderia vir para ficar comigo, né? E nós fomos para o hospital, lá nós nos revezávamos em oração. E teve um dia que o Thales estava muito angustiado, né? Choramingando assim, e eu tive a oportunidade de dizer para ele que eu amava ele aquele dia, né? Eu falei: meu filho, você sabe que eu te amo? Você sabe o quanto eu te amo? E aí ele, meio resmungando, balançou a cabeça, dizendo que sim, né, que ele sabia. E eu continuei minhas orações ali, e em vários momentos, eu rezando por ele, ali naquela cama, eu me vi entregando o espírito dele. Eu não sei por que isso aconteceu, mas eu me vi entregando o espírito dele algumas vezes. E quando foi na quinta-feira, nós internamos ele numa sexta. Na quinta-feira ele teve uma convulsão e teve a morte cerebral. Eu e o Frank, nós estávamos bastante cansados fisicamente, emocionalmente, e nessa noite nós fomos dormir em casa, né? Aliás, na noite de sexta. Na quinta foi quando ele teve essa convulsão, né? E essa morte cerebral. Na sexta-feira, meus irmãos todos vieram do Paraná para cá, né? Minha família é de lá. E eles vieram. E na noite de sexta para sábado, eu e o Frank dormimos em casa. E lá no hospital, eles reservaram um quarto da UTI para a família. E ali, essa minha irmã mais nova que veio para ficar comigo, né? Que estava comigo, a Lúcia, ela teve um sonho de sexta para sábado com o Thales. E o Thales é como se ele tivesse indo embora, e ele gritava, falava bem alto: mãe, eu te amo, mãe, eu amo você. E aí a Lúcia levantou, foi até lá, o quarto, né, na cama lá onde ele estava, e falou: Thales, a sua mãe sabe que você ama ela. Se for a voz de Jesus que você estiver ouvindo, né, se for Jesus que você está ouvindo te chamar, você pode ir, que ela vai ficar bem, e nós também vamos ficar bem. Você pode ir tranquilo que vai ficar tudo bem. E aí eu e o Frank, na sexta-feira, no sábado de manhã, voltando para o hospital, na nossa frente vinha um caminhão, e no para-choque desse caminhão vinha escrito: Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Então, um sinal da misericórdia, né, de Deus aí. Nós chegamos lá no hospital, ficamos mais algumas horas com ele, né, e ele veio a óbito. Depois disso, eu me reservei muito em casa, sempre muito reflexiva, pensando em tudo que aconteceu, o que Deus queria de mim, o que Ele queria me mostrar com isso tudo. E teve uma noite que eu fui dormir, e
eu estava rezando e chorando muito, e eu falei com Deus: Senhor, eu só quero saber se está tudo bem com meu filho, onde ele está, como que ele está. Eu só queria uma notícia dele. O Senhor podia me falar isso, nem que se fosse através de um sonho. Aí eu fui dormir. No outro dia, eu levantei para levar a Lana para a escola. E ela falou: mãe, essa noite eu sonhei com o Thales. Aí eu falei: é mesmo? E como é que foi esse sonho? Nós estávamos num lugar muito bonito, verde, gramado. E aí eu olhei para ele. Quando ele me viu, a gente correu ao encontro um do outro. A gente se abraçou e ficou bastante tempo abraçado. Nós choramos muito. E aí eu não conseguia parar de chorar, né? Ela falou. E ele falou: nossa, Lana, para de chorar, chega, né? Que era bem o jeitinho dele mesmo, né? E ela falou: Thales, como é que você tá, né? Tá tudo bem com você, né? Me fala de você, né? Eu quero saber, né? O que está acontecendo? Aí ele falou: não, Alana, tá tudo bem. Quando eu me separei de vocês, eu me senti um pouco desamparado. Mas agora tá tudo bem. Eu tô bem. Ele falou: pode ficar tranquila que eu tô bem, né? E esse foi o sonho, né? A resposta de Deus, né? Aquela oração minha, né? De saber aonde ele estava. Bom, depois disso eu aprofundei minhas orações. Eu estava rezando muito terço, rosário. E um ano após a morte do Thales, eu fui convidada para fazer um encontro de casais, né? O Ágape. Uma amiga me convidou, que é uma dessas amigas que estão aqui comigo, né? A Joyce. E nós fomos fazer um encontro. E em determinado momento do encontro, nós tivemos uma dinâmica que o casal recebia um copinho de água com uma florzinha dentro. E essa florzinha abria na água, né? E para cada casal vinha escrito uma palavra. E a palavra que veio para mim e para o Frank foi misericórdia, né? Mais uma vez, Deus mostrando a misericórdia dele. Depois nós tivemos uma palestra sobre o Espírito Santo. E logo após a palestra, nós tivemos um momento muito profundo de oração. E nesse momento de oração, eu fui visitada pelo Espírito Santo. Eu fui tocada profundamente por ele. Eu chorava compulsivamente, assim, incontrolavelmente. E uma onda passava pelo meu corpo, que começava nos dedos dos pés, ia subindo, e pelo corpo todo, até o couro cabeludo. Meu corpo arrepiava todo, ela saía e entrava no meu corpo várias vezes, e eu chorando assim, sem controle. Aí, até um detalhe que eu esqueci de contar aqui, que antes de eu fazer o encontro, eu rezei o terço todos os dias, e eu falei para Deus assim: Senhor, eu sei que o Senhor existe, mas eu preciso ter certeza da sua presença comigo. Eu preciso ter certeza da sua presença na minha vida, né? Se eu não tiver certeza disso, eu acho que eu vou enlouquecer diante de tudo, diante de todas essas coisas que eu estou vivendo, né? Esse momento na minha vida que eu estou passando. E eu rezava o terço e eu pedia para ele assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê olhos, ouvidos e sensibilidade, porque eu preciso vê-lo, ouvi-lo e senti-lo. Então, essa foi a minha oração uma semana antes desse encontro, né? Eu pedi que eu queria viver esse encontro com Deus, né? Nesse encontro de casais que eu ia fazer, né? E aí fomos para o encontro, né? Aí, nesse momento que eu fui tocada pelo Espírito Santo, ali Deus me deu os ouvidos e a sensibilidade que eu tinha pedido, né? E o encontro sempre finaliza com a missa, né? E na missa, no momento da consagração, né? Quando o padre foi consagrar a Eucaristia, era uma Eucaristia grande, como essa que o padre Marcos consagrou aqui hoje, e eu estava bem na frente. E quando ele ergueu essa Eucaristia, e eu olhei para ela, eu vi um rosto dentro da Eucaristia. Era a metade de um rosto, um olho, né? A metade de um nariz e a metade de uma boca. E quando eu olhei para aquele rosto, eu fiquei em estado de choque, extasiada. E naquele momento, de novo, eu fui tocada pelo Espírito Santo, da mesma forma que eu tinha sido tocada horas atrás, naquele momento de oração. E eu não acreditava naquilo que eu estava vendo. Eu só acreditei, eu falei assim: isso deve ser coisa da minha imaginação, não é possível que eu estou vendo isso. Enquanto o padre consagrou essa Eucaristia, aquele rosto estava ali, até ele abaixar. E
eu só acreditei porque fui eu que estava vendo, porque eu acho que se alguém tivesse me falado, eu não teria acreditado. E eu posso dizer que eu vivi essa experiência, né, esse encontro com Deus, porque eu busquei Ele de toda a minha alma, né, de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu tive sede da presença de Deus, né, eu precisava dEle. Ele é o único que podia me confortar, né, me consolar, me amparar e me carregar no colo. Ele era o único que podia me dar sentido àquilo tudo, né? E eu posso dizer assim que, ao mesmo tempo, naquela hora ali, que eu vi aquele rosto na Eucaristia, né? Aquilo significou para mim, assim, Jesus, né? Que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, né? Aquele rosto, aquela metade daquele rosto. E eu posso dizer assim que, ao mesmo tempo que eu me senti assim privilegiada e honrada de ter sido visitada, né, pelo Filho de Deus, assim, de forma tão sobrenatural, ao mesmo tempo eu me sentia constrangida e assim indigna daquela presença, porque até então eu nunca tinha experimentado um amor tão grande de Deus por mim, né? É algo assim que realmente é constrangedor, algo assim que me deixou constrangida mesmo, né? E eu costumo dizer que Deus não escolhe as pessoas prontas nem preparadas, né? Mas Ele prepara quem está disposto e disponível, né? E eu acho que era assim que eu me encontrava ali, né? Disposta e disponível para viver esse encontro com Ele, né? Hoje eu pergunto para vocês, né? Enquanto mulheres, né? Quais são as marcas que vocês trazem dentro de vocês como mulheres, né? Um abandono, né? Um divórcio, uma perda, uma doença, né? Um desemprego. E a nossa pergunta, né, é sempre assim, o porquê dessas situações, né? Por que a gente está vivendo isso? Por que eu? Por que agora? Né? Por que justamente dessa forma? Né? E, na verdade, Deus responde essas perguntas, nos devolvendo uma outra pergunta, né? A pergunta é, você confia em Deus? Né? Ele pergunta para você, você confia em mim? E o que será que Deus quer dizer para vocês, né, hoje, com essas situações, com esses acontecimentos que vocês estão vivendo hoje na vida de vocês? Todas essas marcas nas nossas vidas, elas podem ser curadas e transformadas pelas promessas de Deus, né? Só que nem sempre essa cura e essa transformação vai acontecer da forma como a gente imagina, né? Ou da forma como a gente gostaria que fosse, né? Porque quando a gente confia verdadeiramente em Deus, nada mais tem importância, né? O mais importante para Deus é a salvação das nossas almas, né? E para Ele, pouco importa os caminhos que você vai ter que percorrer para alcançar essa salvação. O que você vai ter que fazer para conseguir essa salvação, né? O sofrimento e as dores, elas se tornam pequenas diante do amor dele por nós e diante da vida eterna, né? Bom, agora eu vou contar um pouquinho da história da Alana, né? E, bom, a Alana conheceu o Cristiano no final de 2012, começo de 2013. A Alana sempre foi uma menina muito responsável, sensível, muito sentimental, também emotiva. E ela tinha 17 anos quando eles começaram a namorar. O Frank nunca aceitou o namoro, né? Talvez também pela diferença de idade. Eles tinham 9 anos e meio de diferença, né? O Cristiano era 9 anos e meio mais velho que ela. E o fato do Cristiano ser um cantor, né? E viver nesse meio artístico, que tem tanta inveja, existe tanta falsidade, interesse. Infelizmente é um meio muito promíscuo, né? E o Frank não queria isso para ela, né? Nem eu. E o Cristiano era uma pessoa muito boa.
embora ele fosse muito ciumento e inseguro, acredito que devido a outros relacionamentos, né, assim, a decepção com relação a outros relacionamentos, então foi muito difícil ele confiar nela. E sem dizer assim que a maioria das pessoas não queriam essa união. Tudo que puderam fazer para separá-los, inventaram mentiras e calúnias sobre a vida da Alana, sobre o caráter dela, sobre a índole dela. Ela sofreu bastante e eu também. E nessa época ela até procurou uma psicóloga por conta do namoro, que era muito conturbado, né? Muita turbulência. E, na verdade, a psicóloga até descobriu que não era um namoro o problema. Na verdade, a Alana nunca tinha superado a morte do Thales, né? A Alana nunca superou a morte do Thales. Então, a ferida dela era essa, né? Apesar do namoro ter toda, né, essas pedras, assim, vamos dizer. E eu sempre conversava com a Alana, orientava ela, né, e alertava. Nós dizíamos para ela que ela estava entrando num lugar muito complicado, um namoro muito difícil, que o Cristiano era um cara do meio artístico, que o meio artístico era muito promíscuo, e que ele já tinha 2 filhos, estava vindo de 2 relações, né, com 2 mulheres, e que tudo muito complicado. Mas ela falava: mãe, não tem mais jeito, agora não tem mais jeito, eu já gosto dele, né? E só me restou rezar, né? Foi o que eu mais fiz. Eu rezei muito por esse namoro. Eu sempre coloquei a Alana na presença de Deus, nas missas. E eu pedi a Deus que protegesse ela, que livrasse ela de todo o mal, de qualquer coisa que pudesse prejudicá-la fisicamente, espiritualmente. Mas eu pedia sempre que fosse feita a vontade de Deus. E que ela fosse instrumento ali naquele meio. Ela mesma dizia: mãe, eu acho que eu tenho uma missão ali, né? Eu falei: com certeza, filha, eu acredito que sim. Né? E apesar a Alana estava até ensinando o Cristiano a rezar o terço da misericórdia. Ela falava: mãe, eu vou ensinar ele, mas ele dorme. Eu falei: não tem problema, filha. Eu falei: você continua ensinando, se ele dormir, você vai rezando. Né? Eu falei: não deixa de rezar a hora que chegar nesses shows, né? Nesses lugares. E o Cristiano também mostrou assim que ele estava se esforçando bastante para ser uma pessoa melhor, para ser fiel a ela, né? Ele estava assim lutando e se esforçando para que o relacionamento deles desse certo, apesar daquele meio que assim não contribuía em exatamente nada, né? Mas apesar, né, de todo esse esforço tudo, ainda nessa época, isso foi em 2015, né? Nós estávamos na época da quaresma e eu nunca tinha feito um jejum. E eu falei assim: eu vou jejuar por esse namoro, né? Eu fiz um jejum de carne. Ainda brinquei com a Alana assim: acho que esse jejum meu vai ter que ser até o final do ano, né? Porque do jeito que está esse namoro aqui. E assim, porque realmente a nossa casa virou assim de cabeça para baixo. Não tem nem como entrar em detalhes. Realmente assim, transformou a nossa vida, né? E eu dizia para a Alana que eu não conseguia ver luz no fim do túnel para esse relacionamento. Né? Eu falava para ela: minha filha, não tem como vocês serem felizes. Você gosta dele, ele gosta de você, e eu acho que teria tudo para dar certo. Mas tinha muita gente contra, né? Era uma carga, assim, eu sentia assim que era maligno, sabe? Era uma força maligna muito grande contra eles dois. Não tinha como eles lutarem contra isso, a não ser que o Cristiano deixasse esse meio, que era impossível, né? Então eu dizia para ela que eu não conseguia ver luz no fim do túnel. Bom, aí uma semana antes do acidente, a Alana estava fazendo cursinho. Ela resolveu parar, falou que ia estudar em casa. E eu falei para ela, eu pensei, eu tenho certeza que ela não vai estudar. Mas enfim, o Frank estava pagando e estava brigando com ela que ela não estava frequentando. Ela parou. Essa decisão me chocou bastante também, porque eu sabia que dali para frente ela tinha decidido a viver, né, com ele, né, e para ele. E ali, 2 semanas antes, a Alana e o Cristiano viveram momentos assim muito felizes. Eles estavam assim radiantes.
eles irradiavam luz deles. Como eles estavam bonitos e iluminados, assim, uma coisa até estranha, né? E eles estavam, né, assim, muito felizes, mas eu, enquanto mãe, né, o meu coração de mãe estava bastante inquieto e muito angustiado, né? Apesar de, né, deles estarem bem, eu estava ainda muito, né, angustiada, inquieta. Eu tinha, assim, um medo de perder a Lana, mas não era um medo de perder a Lana fisicamente, não. O medo que eu tinha de perder a Lana era espiritualmente. Eu tinha medo de perder a Lana para o mundo, né, para as coisas do mundo. Foi quando, a última vez que eu levei ela na psicóloga, eu deixei ela e eu saí chorando e falei para Deus assim: Senhor, eu já não sei mais o que eu te falo, né? Eu já não sei mais o que eu te falo. E nas minhas orações, antes desse momento, eu lembrei aqui, que nas minhas orações, que eu contei que eu sempre entreguei a Lana, teve uma oração minha, uma vez, um dia à noite, que eu falei para Deus que eu estava entregando a vida do Cristiano para ele. E eu falei: Senhor, ele não é o meu filho, mas hoje ele namora minha filha e faz parte da minha família. Então hoje eu tomo a liberdade de te entregar a vida dele também. Eu esqueci de contar esse detalhe. E aí nesse dia da psicóloga eu deixei ela, vim chorando no carro e falando: Senhor, eu já não sei mais o que eu te falo, você deve estar cansado já de ouvir, né, as minhas lamúrias. Eu falei: mas eu quero te pedir uma coisa ainda. Eu falei: honra a minha fé. Eu falei: honra a minha fé. E aí eu acordei com aquela notícia no dia 24, né, com um telefonema lá da Polícia Federal, né, dizendo sobre o acidente, a morte da Lana. E naquele momento eu posso dizer para vocês que eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, que é um lugar frio, um lugar onde eu me senti, um lugar sombrio, frio, que eu me senti abandonada e sozinha. O Salmo 23, ele contém assim muitas promessas, né? Lá diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, apesar de eu ter me sentido abandonada e sozinha naquele momento, eu não tive medo, porque eu tinha a certeza da presença de Deus comigo. Eu posso dizer para vocês que mais uma vez Ele ouviu as minhas orações, Ele fez o que foi melhor para o Thales, Ele fez o que foi melhor para a Alana, e com certeza Ele fez o que foi melhor para o Cristiano. E além de tudo isso, Ele honrou a minha fé. Eu já disse isso uma vez e eu vou repetir que a Alana, ela foi instrumento de salvação na vida do Cristiano, e o Cristiano também foi instrumento na vida dela. Eu já disse também que Deus colheu eles na hora certa. Eles foram recolhidos no momento de maior graça, no momento em que eles viviam, no momento que eles tinham menos pecado, vamos dizer assim. Deus soube a hora exata de retirá-los daqui. Eu tenho comigo assim que a passagem da Alana e do Cristiano, que a morte do Cristiano abriu uma porta no céu para a família dele, assim como a morte da Alana abriu uma porta no céu para a minha família. E infelizmente, gente, nem todo mundo que morre vai para o céu. E eu tenho comigo que eu acho que se nós não mudarmos de vida, se não acontecer a verdadeira conversão diária nas nossas vidas, eu acredito que muitos de nós não vamos voltar a encontrar os nossos entes queridos. E acredito também que a maioria de nós, se continuarmos nessa vida mais ou menos, dessa fé superficial, nós vamos passar muito tempo no purgatório, que é um lugar onde o sofrimento é muito maior do que qualquer sofrimento que você possa passar aqui. Eu sei que é meio duro de dizer isso, mas isso é uma coisa muito forte em mim. Deus fala muito forte comigo com relação a isso. Eu posso dizer para vocês que todas as promessas de Deus
se cumpriram e se cumprem na minha vida, mas sempre num plano espiritual. É isso que a gente precisa entender quando a gente lê lá em Isaías 55:8, que eu pus até esse versículo na lembrança da Alana, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Na minha intimidade, nos meus momentos de oração, eu descobri que eu sou filha desse Deus, que eu vim dele e que eu volto para ele, e que eu estou aqui para fazer a vontade dele, para amá-lo e servi-lo na pessoa do outro. E quando eu descubro essa verdade, que eu sou filha desse Deus, isso me torna livre, isso me faz ser uma pessoa livre, sabendo que Deus habita em mim, e que a partir daí eu devo viver pela fé, eu devo viver pelo sobrenatural. Eu digo que se Deus não curou o Thales, não livrou a Alana dessa morte, se Ele não realizou esses milagres, se Ele não me deu essa vitória humanamente falando, então eu sou essa vitória e esse milagre na salvação de outras pessoas. Pelo fato de eu ter ficado sem a Alana e o Thales aqui, Deus tem me usado para ser canal de graças, na vida de outras pessoas. Não adianta nada a gente ter tudo aqui nesse mundo, porque tudo aqui é temporário, é passageiro, e a gente viver no nosso egoísmo e a gente perder a vida eterna. Com certeza vale a pena a gente perder o que tem para perder aqui, mas ter a garantia dessa vida eterna, ter a certeza dessa eternidade. A nossa esperança, ela não está em saber que tem pessoas que sofrem tanto quanto eu ou mais do que eu. A nossa esperança, ela está quando a gente compara o nosso sofrimento, a nossa dor, com o tamanho do amor que Deus tem por nós, e com a imensidão de graças que Ele derrama sobre a vida da gente. Quando a gente compara o sofrimento e a dor da gente com o amor dele e com a vida eterna, o sofrimento se torna pequeno diante desse imensurável amor, e desse rio de graças que Ele derrama sobre nós. A gente não precisa que a nossa circunstância mude. Não é isso que a gente precisa, que aconteça alguma coisa aqui. O que a gente precisa é da presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele nos guia, nos santifica, nos dá a paz e dá sentido a todas as coisas. É o Espírito Santo que dá sentido a toda a nossa vida. Em Romanos 8:28, tem uma promessa que diz que, aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Então, aqueles que são os escolhidos de Deus, segundo a vontade dEle, e que amam verdadeiramente a Ele, tudo que acontecer para você vai ser para o seu bem. Só que, claro, sempre lembrando assim, visando a vida eterna, Em Lucas 11:9 também, tem uma promessa muito conhecida, onde Jesus diz: e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu posso dizer que eu pedi e me foi dado, eu busquei e achei, eu bati e me foi aberto. Mas eu só vivi esse encontro com Deus, essa experiência, e isso só aconteceu comigo porque eu consegui silenciar a voz do mundo. A voz do mundo é essa voz desse nosso eu, desse nosso ego, que grita mais alto. Primeiro eu, primeiro o que é bom para mim, depois os outros. Aquilo que me dá prazer, fisicamente, o sexo, a comida, a bebida, o conforto, ou aquilo que me chama atenção aos olhos, as redes sociais, as vitrines, as lojas, os carros, tudo aquilo que me chama atenção aos olhos. Então, essas são as nossas paixões do mundo. Essas são as paixões do mundo. É o que grita dentro de nós. E se a gente não conseguir calar essa voz do mundo, a gente não vai escutar a voz de Deus que sussurra dentro de nós. Porque a voz dele é suave.
ele é sutil. Então, se você não silenciar, você não vai conseguir ouvi-lo. E em Marcos 8,34 diz assim: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todos nós temos cruzes, né? Todos nós temos sofrimentos. E a cruz, por mais louco que pareça, a cruz, ela é uma regra, ela não é uma exceção. Mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, nós seremos visitados pela dor e pelo sofrimento. O que vai fazer a diferença é nós carregarmos essa cruz com Jesus ou sem Jesus, né? E carregar essa cruz sem Jesus não tem sentido nenhum. O sofrimento sem Jesus, ele não faz sentido, ele é em vão. Então essa é a diferença. Quando a gente já carrega a cruz com ele, o jugo se torna leve, faz toda a diferença. Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então hoje eu posso dizer que eu tenho vida em abundância. Uma vida abundante da presença de Deus, que é a vida espiritual, né? E sempre acreditando e confiando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então as promessas de Deus, gente, elas acontecem nessa vida aqui também. Mas elas se cumprem, né, mesmo na eternidade. Porque o reino de Deus, ele não é desse mundo. O reino de Deus pertence à eternidade e é para lá que todos nós estamos caminhando, né, para a vida eterna. E é lá na eternidade que nós temos que manter os nossos olhos fixos e tomarmos posse, né, nos apoderarmos das promessas de Deus. É isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Coloca a mão assim. Eu disse para você que às vezes a gente não consegue entender os desígnios de Deus, mas Ele vai escrevendo. Essa mulher ressignificou toda a dor. Só tem sentido, ela diz, se a cruz é levada, se a cruz é levada com Ele. Vocês já sabem, todo mundo já sabe que o Cristiano sempre vinha à missa aqui com a Lana. Aí quando eu conheci a Lana, eu disse assim para ela: ele está cuidando direitinho de você? Ela falou assim: tá, padre. E ele falou assim para mim: ela cuida muito mais de mim do que eu dela. Ele me dizia, né? E antes de, eu não sei se eu já falei isso para algum meio de comunicação, mas antes dele falecer, ele sempre mandava muitas mensagens. A gente conversava muito pelo WhatsApp. E numa dessas mensagens ele escreveu assim para mim: e padre, agora eu caso. Agora eu caso, né? E estão juntos, né? Só se tem saudades do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza.